Boa noite. Melhorou? Bom, então, meu nome é Sofia. A palestra de hoje, ela tem como tema a fé como caminho para a transformação. E ela é baseada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo. E a primeira reflexão que a gente vai fazer aqui hoje é justamente sobre o título do capítulo, Meu Reino Não É Desse Mundo. Para a gente poder fazer essa reflexão, eu queria contextualizar um pouquinho, quando que essa frase foi dita. Essa frase foi dita por Jesus, está lá no Evangelho de João, e ela foi dita num momento que era Páscoa, assim como agora estamos chegando na Páscoa. Naquela época também era a festa de Páscoa, mas naquela época a Páscoa ela tinha um significado diferente do que tem para a gente hoje em dia. A Páscoa ela era uma festa dos judeus, em que os judeus comemoravam a libertação do povo judaico, do povo hebreu, da escravidão do Egito. Então, quando Moisés liderou os hebreus para se libertarem daquela escravidão do Egito, era isso que eles comemoravam na Páscoa. E nessa festa, nessa data, todos os judeus eles se reuniam em Jerusalém. Então, todos os judeus de todos os cantos, eles iam até Jerusalém para se encontrarem, para comemorarem a Páscoa, essa libertação. Então, vocês imaginam Jerusalém, naquela época ficava um formigueiro, uma multidão em Jerusalém, de judeus comemorando a Páscoa. E naquela época, Jerusalém era dominada pelo Império Romano, então os judeus ainda assim estavam dominados por uma nação, pelo Império Romano, e os romanos, embora fossem politeístas, acreditassem em vários deuses, eles toleravam as festas, enfim, eles toleravam a religião dos judeus, o Deus único dos judeus e as festas que eles faziam em homenagem a ele, e a comemoração do povo. Desde que eles pagassem os impostos, e não fizessem muita bagunça, estava tudo certo. E os judeus, eles viviam esperando o Messias, porque vários profetas, e a gente vê isso lá no Antigo Testamento, vários profetas já tinham vindo, o povo judeu, e tinham dito que um dia viria o Messias que ia libertar o povo, finalmente ia libertar o povo judeu de toda a escravidão, de toda a dominação. Eles finalmente seriam livres quando esse Messias chegasse. E os judeus humanos, humanos que eram, a interpretação dos judeus foi de que o Messias seria um guerreiro. Afinal, alguém vai nos libertar, então vai vir um grande guerreiro, vai dominar, vai liderar um exército, vai expulsar todos esses romanos daqui, qualquer outra nação que queira dominar nós judeus, o povo escolhido, e a gente finalmente vai ser liberto. Esse era o Messias que os judeus esperavam. E naquela Páscoa, então, os judeus eles se reúnem em Jerusalém para comemorar a libertação do Egito, só que tinha uma coisa um pouco diferente acontecendo naquela Páscoa. Tinha um nome que estava na boca do povo, que era o nome de Jesus. Jesus ele já vinha há 3 anos pregando e fazendo milagres, tinha transformado água em vinho, multiplicado os pães, ele curava leprosos, ele fazia paralíticos voltarem a andar. Mas um pouco antes daquela Páscoa, ele tinha feito um milagre que talvez foi o que mais chamou a atenção do povo naquela ocasião, que foi a ressuscitação de Lázaro. Então vocês imaginam aquele formigueiro, todos os judeus concentrados em Jerusalém, e se falava muito, só queria saber quem era aquele tal de Jesus que tinha feito um homem voltar à vida, que se dizia que era o Messias e ele realmente tinha feito um homem voltar à vida. E Jesus chega com os apóstolos em Jerusalém, naquela época Jesus ele seguia todos os costumes, as tradições judaicas, ele respeitava as tradições e ele vai com os apóstolos até Jerusalém para a Páscoa. E quando ele chega, começa aquele burburinho, Jesus, aquele ali é Jesus. Alguém reconheceu e disse, aquele é Jesus, Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nem WhatsApp para olhar a fotinho lá no contato. Então, a galera começou a dizer, aquele ali é Jesus. E se juntou aquela multidão para ver Jesus chegando em Jerusalém. E Jesus vê aquela multidão esperando ele, pede para os apóstolos pegarem ali um burro que estava amarrado, e ele entra em Jerusalém montado num burro, e aquela multidão aclama ele, Jesus joga os panos, joga as suas túnicas, o nosso rei, o rei dos judeus, como se dissesse, nós somos seus súditos, e joga os panos para ele, e toda aquela multidão aclama Jesus. E nesse momento, alguns dos apóstolos eles ficam alvoroçados, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas aquela entrada de Jesus, embora Jesus tenha continuado como sempre muito tranquilo, aquela entrada de Jesus na cidade incomodou o Sinédrio. O Sinédrio era
o julgamento religioso judaico, né, era a maior autoridade religiosa dos judeus, e que era composta pelo sumo sacerdote, que era Caifás na época, os fariseus, enfim, vários homens importantes da religião judaica. E vocês imaginem entrando um homem simples, não tinha posse, não tinha estudado no Sinédrio, né, não tinha estudado as Escrituras. Era um carpinteiro comum de Nazaré, e ele entrava e foi aclamado pelo povo. E aquilo incomodou muito as pessoas do Sinédrio, né? Incomodou muito aquelas pessoas, porque afinal, né, quem era aquele homem para se achar mais poderoso do que eles do Sinédrio, né, e dizer que era o Filho de Deus. E eles já vinham há algum tempo tentando capturar Jesus, só que eles ainda não tinham conseguido nenhuma prova, né, em nenhum momento eles tinham conseguido algo concreto realmente para conseguir capturar e julgar Jesus. E é nesse contexto que Caifás o sumo sacerdote, faz um acordo com Judas, né, e Judas vai lá e dá o seu depoimento, então, entregando Jesus, né. Eles combinam que Judas vai dizer sim a todas as perguntas que Caifás fizer, né. Então, Caifás pergunta, é verdade que Jesus está tramando uma revolução contra o Sinédrio? Sim, ele responde sim. É verdade que Jesus ele é um feiticeiro e, na verdade, ele mente, que é o enviado de Deus? Sim, né, responde Judas. E ele fala sim a todas as perguntas que Caifás faz. E aquilo é suficiente para o Sinédrio se reunir e então, né, ir capturar Jesus. O Sinédrio vai e captura Jesus, ele está orando, né, lá no horto, ele captura Jesus e leva Jesus para o templo para ser julgado. E Jesus, nessa hora, tranquilo, né, silenciado, não fala muita coisa, é levado até o templo. E lá ele sofre todo tipo de provação. Ele é agredido, né, ele é esbofeteado, ele tem as roupas rasgadas, eles cospem, né, em Jesus. Eles debocham, eles humilham Jesus, então eles perguntam, tu não é o Messias? Tu não é um enviado de Deus? Faz alguma coisa? Me mostra, faz algum milagre para mim? Eles humilham Jesus, agridem Jesus, e eles, por fim, condenam Jesus. Só que o Sinédrio, naquela época, não podia executar ninguém. Eles podiam julgar conforme a lei dos judeus, mas executar só os romanos poderiam. Essa era a regra na época. E então, os judeus, né, eles levam Cristo até Pôncio Pilatos. E quando eles vão levar, já tem a multidão atrás, né, das pessoas do Sinédrio, porque a mesma multidão que aclamou Jesus quando ele entrou, né, nosso rei, a mesma multidão, quando fica sabendo que um dos apóstolos tinha dito que, na verdade, ele estava mentindo, e que o Sinédrio estava julgando aquele Jesus como, na verdade, alguém que cometia blasfêmia, a multidão se revolta, né? Como assim? Fomos enganados? E ela se revolta e ela vai junto naquele coro de judeus levar Jesus até Pôncio Pilatos. Jesus chega, né, com os judeus lá para entregar para Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pergunta, mas que crime esse homem cometeu? E os judeus falam, olha, a gente está dizendo que ele é um malfeitor, se a gente está dizendo é porque ele é. E Pilatos diz, mas se ele é, então julguem pela lei de vocês, né? A gente, Roma, não tem nada a ver com isso. E os judeus dizem, não, mas a gente quer que ele seja executado. E a gente não pode, né? Tem que ser vocês. Então Pilatos entra com Jesus e pergunta para ele, mas não é tu o rei dos judeus? Né? Não é tu que umas horas atrás estava entrando aí em Jerusalém, deu todo um burburinho, estava todo mundo dizendo que tu era o rei dos judeus, não é tu o rei dos judeus? E Jesus diz, fosse eu o rei dos judeus, estaria aqui abandonado pelos meus discípulos, porque os apóstolos, eles todos se esconderam, né, com medo de serem capturados também. Então ele diz, estaria eu aqui abandonado pelos meus discípulos? Estaria eu aqui sendo entregue pelo meu próprio povo, pedindo que me condenassem? Não, diz Jesus, meu reino não é desse mundo. E Jesus diz que o reino não é desse mundo e Pôncio Pilatos diz, mas então tu é rei de outro lugar, né? É rei. E ele sim, eu vim testemunhar a verdade. E Pilatos pergunta, mas o que é a verdade? Ele nem escuta Jesus, ele sai e vai falar para os judeus, olha, eu não vejo nenhum crime que esse homem tenha cometido. E os judeus falam para ele, mas esse homem diz que é rei, e se ele diz que é rei, qualquer pessoa que diga que é rei está indo contra César, que era o imperador romano, a autoridade máxima, né, superior a Pôncio Pilatos. Se você for a favor dele, então estará indo contra César, os judeus falam para Pôncio Pilatos. E Emmanuel, nessa hora, ele foi um grande mentor espiritual de Chico Xavier, ele editou, né, várias passagens que Chico psicografou, e numa delas ele nos conta que Pôncio Pilatos parecia um pêndulo nessa hora. Porque de um lado ele tinha consciência de que aquele homem era inocente, ele tinha consciência de que aquele homem não devia ser executado.
E do outro lado, ele olhava para aquela multidão enfurecida, querendo que executasse Jesus, ameaçando ele, inclusive, de que se ele não fizesse aquilo, ele estaria indo contra César. E ele fica com medo, e ele está como um pêndulo, né? E agora? Para que lado eu vou? E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não tem dentro do nosso coração, do nosso espírito, que a gente deveria ir por um caminho, mas a gente para e olha, mas as pessoas vão aprovar? Mas será que as pessoas não vão me julgar? Não vão dizer que eu estou errado? Será que meus superiores, pai, mãe, chefe, não vão dizer que eu estou indo contra? E a gente fica que nem Pilatos, que nem um pêndulo, né? E agora? Para que lado eu vou? E Pilatos está ali naquela situação que não sabe para que lado vai, e ele lembra de um fato, né? Que ele fala para os judeus. Ele diz, mas durante a Páscoa vocês têm um costume, que é de pedir que a gente liberte, né? Como é um feriado de libertação, comemora a libertação, vocês têm o costume de pedir que a gente liberte um prisioneiro judeu. Não querem que eu liberte, então, né, o rei dos judeus, esse homem? E eles dizem não, queremos que liberte Barrabás, que era um ladrão, né, Barrabás era um ladrão, e o povo então escolhe que libertem Barrabás e não Jesus. E Pôncio Pilatos pergunta, então, o que queres, né, que eu faça com esse homem, com Jesus? Crucifica-o, a multidão diz. Né? Naquela época era comum o Império Romano crucificar os que eram condenados à execução, né, era algo comum crucificar os condenados. E a multidão pede, então, né, que eles crucifiquem Jesus. E o resto da história, né, vocês conhecem, ele entrega, então, Jesus para a crucificação. Jesus é crucificado. Mas o que eu queria trazer na reflexão sobre a frase, o meu reino não é desse mundo, é porque talvez naquele momento fosse o pior momento de Jesus na sua vida terrena. Ele chega, né, ele é capturado. As pessoas mais próximas a ele, os 12 apóstolos, que passaram 3 anos junto com eles, abandonam ele. Um deles, inclusive, trai ele, né? Entrega ele lá para o Sinédrio. Ele é acusado injustamente, ele é agredido, ele é humilhado e ele é condenado pelas mesmas pessoas que tinham aclamado ele, porque ele realmente ajudava, né? Ele realmente estava lá falando de amor e fazendo, né, os milagres, curando. Ele tinha sido aclamado, agora aquela mesma multidão estava contra ele. E é nesse momento que ele fala, meu reino não é desse mundo. Como se ele tivesse, não é, dizendo pra gente que não importa o que a gente passa aqui na Terra. A gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por provações, às vezes a gente vai ser acusado injustamente sim, a gente vai ser talvez humilhado, mas o reino de Deus não é desse mundo. A verdadeira vida não é essa. A verdadeira vida é a vida espiritual, né? É o que vem após a nossa vida terrena. E aí a gente para pensar quantos de nós conseguiriam, né? Quantos de nós conseguiriam no momento de maior dificuldade, no momento de maior provação, no momento em que fomos traídos, fomos humilhados, fomos acusados injustamente, quantos de nós conseguem ficar serenos, tranquilos e lembrar que na verdade, né, o reino de Deus não é desse mundo, que aqui não é a vida definitiva, que aqui é só uma passagem, que a vida definitiva é a vida espiritual. Emmanuel, ele nos traz um texto que se chama Coragem e Fé, e ele fala assim, continuar a serviço do bem quando tudo nos pareça uma esteira de males sob os pés, ou seja, né, como se a gente estivesse andando numa esteira, e cada passo que a gente vai parece que vem uma provação, uma coisa ruim, uma dificuldade, uma traição, parece uma esteira de males sobre os pés. Emmanuel nos diz, continuar a serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males, eis o real significado de lealdade ao Senhor. Manter-se de coração tranquilo e alma sem medo, na execução dos mais pesados deveres, quando muitos dos companheiros dos primeiros dias já tenham distanciado de nós, assim como fez os apóstolos, né? Sustentar-se de espírito vigilante na ação e na oração, sem desacreditar dos objetivos supremos na vida, embora a tempestade de desilusões nos desabe em torno, derrubando até mesmo aqueles apoios que pareciam que não poderiam ser removidos. E quantas vezes, né, gente, a gente não se apoia em coisas materiais, trabalho, pessoas, e vem alguma tempestade e derruba aquele apoio que parecia que nunca ia sair de lá. Quantos de nós conseguem
sustentar o espírito vigilante, né? E Emmanuel continua: prosseguir caminhando para o alvo, né, para a nossa vida espiritual, mesmo com as pedras da aflição e os espinheiros de sofrimento dificultando a marcha, né? Então, mesmo quando a gente vai caminhando e tem aqueles espinheiros de sofrimento que vão nos machucando, e a gente tem as pedras que a gente vai tropeçando. E ele conclui: avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos no campo espiritual, apesar de todas as provações que nos testem a confiança, às vezes caindo, e no erro nos levantar nas asas da esperança, chorando e enxugando as nossas próprias lágrimas, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Essa é a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas. Só que a gente muitas vezes não consegue fazer isso. Muitas vezes chega a dificuldade e a gente, na hora que a gente deveria realmente lembrar que o reino de Deus não é desse mundo, a gente não consegue. Porque a gente tem a fé na cabeça. A gente acha que, não, eu acredito que a vida espiritual é a verdadeira. Eu acredito que o reino de Deus não é desse mundo. Mas quando vem a dificuldade, a gente não para raciocinar. Transborda o que está no nosso coração, no nosso espírito. E muitas vezes a gente não consegue manter essa ideia que a gente tem na cabeça quando chega, né, a dificuldade. Só que isso, gente, isso não acontece porque nós somos pessoas ruins. Nós não somos pessoas ruins. Eu vou baixar um pouquinho a régua, porque falar de Jesus, né, embora seja o nosso guia, ainda está muito distante. Eu vou baixar um pouquinho a régua e vou falar dos apóstolos, começando por Pedro. Pedro, ele era um pescador, ele foi um dos primeiros apóstolos, junto com o irmão dele, André. E ele sempre foi muito ansioso, muito intempestivo, muito reativo, né? Ele sempre foi muito nervoso, vamos dizer assim. É Pedro que fala: mas quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Jesus diz: não, Pedro, né? 70 vezes 7. É Pedro que, quando vão lá prender Jesus, ele pega uma espada e corta a orelha, né, do enviado de Caifás. E Jesus diz: calma, Pedro, né? Não é assim. Ele é muito reativo. E quando Jesus está na última ceia, e essas passagens a gente vem do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, tá? Humberto de Campos, ele dita esse livro para Chico Xavier psicografar, onde ele vem falar de várias passagens de Jesus. Quando Jesus está lá na última ceia com os apóstolos, ele fala para os apóstolos, ele diz: está chegando a hora do meu testemunho. Jesus sabia, né? Está chegando a hora do meu testemunho. E eu sei que antes mesmo de eu dar o testemunho final, vocês terão debandado. Ele já sabia, né, que os apóstolos estariam escondidos. E ele diz: e é natural, porque vocês não estão prontos senão para aprender. Eu gosto muito dessa frase, eu vou voltar nela daqui a pouco. Mas voltando a Pedro, né, Pedro inquieto, Pedro reativo: mas, Senhor, para onde é que tu está indo? Ele pergunta. E Jesus olha para ele e, entendendo o que ele queria com aquela pergunta, ele fala para Pedro: Pedro, tu ainda não está pronto para me seguir. O testemunho de hoje, ele requer muito sacrifício, muita abnegação, e tu ainda não tem essa fortaleza dentro de ti, né? Tu ainda não tem a fé, essa fortaleza dentro de ti para me seguir. E Pedro fica, né, nervoso, fica indignado. Ele diz: como assim? Tu está duvidando da minha coragem? Por acaso eu não sou homem? Eu daria a vida por ti, fala Pedro. A fé na cabeça, né? Pedro realmente acreditava que na hora do testemunho ele seria capaz de dar a vida por Cristo. Ele achava assim na cabeça dele. E Jesus responde: Pedro, essa tua inquietação, né, essa tua reatividade mostra que tu ainda tem ensinamentos a passar. A experiência, ela vai te ensinar melhor. E em verdade eu te digo que ainda essa noite, antes do galo cantar, terás me negado 3 vezes. E naquela hora Pedro fica ofendido, né, o orgulho ferido, e diz: então tu me julga um espírito mau? Tu acha que eu sou duro e mau a esse ponto? E Jesus diz: não, Pedro, não é isso. Eu não acho que tu é ingrato, eu não acho que tu é indiferente aos meus ensinamentos, mas tu vai perceber ainda hoje que o homem no mundo, ele é mais frágil que perverso. E é por isso que a gente não consegue, muitas vezes, na hora do testemunho, trazer a fé para o nosso coração. Porque nós, como homens do mundo, somos frágeis. Nós não somos ruins. Nós somos frágeis. Voltando à frase que Jesus falou para os apóstolos, né, que eu disse que eu ia voltar, ele diz: eu sei que vocês vão me abandonar na hora do testemunho, e está tudo bem porque vocês não estão preparados senão para aprender, né? Vocês, por enquanto, vocês só podem aprender mesmo.
E eu gosto dessa frase porque ela nos mostra que os apóstolos, eles eram homens comuns. Eles tinham, sim, bom coração, é por isso que Jesus escolheu eles. Mas quando Jesus escolhe Pedro, um pescador que era reativo, né, queria estar sempre ali reagindo e debatendo, e levando, né, de volta, reagindo àquilo que chegava até ele. Quando Jesus escolhe Mateus, que era um cobrador de impostos, que era muito... Ele achava que era justo, né? Então, se Roma estava cobrando impostos abusivos, aquela era a lei e ele tinha que cumprir. E ele cobrava os impostos do próprio povo. Quando Jesus escolhe Tomé, que precisava ver para crer, né? Ele não conseguia acreditar se ele não visse aquilo acontecendo. Quando ele via, aí sim ele acreditava. Quando Jesus escolhe Judas, que era ambicioso, Jesus está nos mostrando que todos nós somos escolhidos. Porque todos nós somos frágeis, assim como os apóstolos. Todos nós, se tivermos o coração bom, embora a nossa fragilidade, nós também somos escolhidos por Jesus. E nós estamos aqui justamente para, como os apóstolos, naquele momento, aprender. Né? A gente vai passar pela dificuldade, a gente provavelmente vai falhar, a gente não vai conseguir manter a fé naquele momento de maior dificuldade, mas está tudo bem, porque a gente é escolhido por Jesus e nesse momento a gente não está preparado, senão para aprender. Continuando a história de Pedro, Jesus, né, foi capturado, foi preso, foi levado ao templo e Pedro pensa, não, eu vou lá, porque eu vou ver como é que eu posso ajudar. Como é que afinal eu posso ajudar, né, Jesus que foi preso. E ele vai até o templo e tem aquela multidão lá fora, né, das pessoas que já ficaram sabendo que Jesus estava sendo julgado. E as pessoas estão inclusive comentando, né, tu viu que Jesus... Ele, na verdade, estava fazendo uma rebelião contra o Sinédrio, né? Viu que eles estavam ali falando, fofocando, né? Daquela situação, falando mal de Jesus. E Pedro começa a andar pelaquela multidão e uma pessoa da multidão olha para ele e diz, tu não é discípulo daquele homem que estava preso lá, que está preso lá? E Pedro, naquela hora, ele começa a pensar, meu Deus, e se eu falar que sim? E aí vão me prender, mas e a minha família? Como é que fica a minha família se eu for preso? E o cristianismo? Como é que fica se eu também for preso? Quem é que vai expandir o cristianismo? Como é que vai ficar, meu Deus, eu tenho as leis judaicas, o que eu falo agora? E ele olha e fala, não, está enganado, não sou eu não. E ele continua andando, pensando na cabeça dele, né, aquelas justificativas. E alguém olha para ele e diz, tu veio ajudar o teu mestre? Outra pessoa reconheceu ele e ele diz, mestre? Não tenho mestre nenhum. Segundo a negação de Pedro, né? E ele vai e continua justificando na cabeça dele, até que a terceira pessoa fala assim, olha ali, aquele é o homem que pegou a espada, né, e cortou a orelha do enviado de Caifás quando ele foi capturar Jesus. E ele olha e diz, não, pelo amor de Deus, você está enganado, não sou eu não. E quando ele termina de falar, o galo canta na vizinhança, anunciando que estava amanhecendo. E aí ele se dá conta. E ele lembra das palavras de Jesus, né? Antes do galo cantar essa noite, terás me negado 3 vezes. E Humberto de Campos nos conta que aquela hora Pedro sai e vai até os muros de Jerusalém, né, que dividiam a cidade, e ele senta no muro e chora, porque ele reconhece a fragilidade dele. Ele reconhece que, na verdade, ele era com medo, né? Essa era a fragilidade de Pedro. E ele percebe que Jesus tinha razão, o homem é mais frágil do que perverso, né? Ele não conseguiu naquele momento dar o testemunho e seguir Jesus como ele achou na cabeça que ele conseguiria. Mas na hora do testemunho, né, na hora que chegou que ele tinha que realmente transbordar, o medo venceu. E quantas vezes a gente também, na dificuldade, as nossas fragilidades não aparecem e a gente não tem coragem de olhar para elas e a gente começa a contar histórias para nós mesmos na nossa cabeça, que nem Pedro. Mas e se eu for capturado, quem vai cuidar da minha família? Como se a gente tivesse algum controle do que acontece com a nossa família e como se não fosse Deus que cuidasse de todos nós. Mas e se eu for capturado, quem é que vai propagar o cristianismo? Como se o cristianismo precisasse dele, Pedro, né, para propagar, e como se talvez o sacrifício dele não fosse fazer mais alarde ao cristianismo, se ele fizesse o sacrifício, do que ele ficar aqui. Então a gente começa a justificar na nossa cabeça motivos pelos quais aquela nossa fragilidade, né, aquela nossa fragilidade precisa aparecer. E naquele momento Pedro percebeu que, na verdade não, na verdade era realmente fragilidade. Falando um pouquinho de Judas, quando entrou, Jesus entra, né, lá e é aclamado, aquilo mexe com Judas. Ele era um homem ambicioso e aquilo mexe com Judas.
E ele vai conversar com Tiago, o maior apóstolo, e ele chega para Tiago e fala: Tiago, tu não acha que Jesus, assim, ele é meio fraco para conseguir nos libertar dessa tirania do império? E Tiago diz: mas Judas, né? Imagina Jesus como um guerreiro. E ele: não é isso, mas é que eu vejo Jesus e ele está sempre pregando e fazendo milagres para os leprosos, para os paralíticos, para os humildes, mas eu nunca vejo ele tentando convencer os poderosos, né? Os que realmente poderiam nos ajudar a alavancar, a expandir o cristianismo. Eu nunca vejo ele tentando falar, fazer milagres e pregar para os romanos, para o sinédrio. E Tiago responde assim: mas Judas, tem alguém mais poderoso por acaso que Jesus e Deus, né? Precisa de alguém mais poderoso que Jesus e Deus. E ele diz: não é isso, mas não seria melhor se a gente pudesse propagar o cristianismo aqui, que a gente já pudesse fazer esse movimento para libertar os judeus aqui na terra? E Tiago fala: mas Judas, Jesus já disse que ele veio fazer uma revolução não nos homens, mas uma revolução no coração e no espírito das pessoas. E Judas diz: não, tá bem, e vai, mas ele fica com aquela ideia na cabeça e ele resolve durante a noite, então, que ele vai entregar Jesus para que ele, Judas, assuma o comando da doutrina, né, do movimento cristão, para que ele possa fazer alianças políticas e expandir o cristianismo, e depois, então, ele combinaria com Caifás que soltariam Jesus. E talvez ele poderia até usar os dons espirituais de Jesus para provar que realmente aquilo que ele estava falando da doutrina era verdade, né? Esse era o plano de Judas. E da mesma forma, né, a fraqueza de Judas era a ambição, e ele contou aquela história para ele mesmo, para justificar o fato de que ele queria o poder, ele queria comandar aquele movimento. E ele justifica: não, vai ser melhor se a gente tiver o apoio, enfim. E ele vai lá, né, entrega Jesus. E depois ele percebe que, na verdade, aquilo que ele tinha combinado com Caifás não irá se cumprir. Ele vê que estão levando Cristo a ser crucificado. E nesse momento, né, que ele se suicida, porque ele entregou o mestre que ele amava. E ele amava, sim, Jesus. Ele amava Jesus. O Beto de Campos nos conta isso. Mas ele deixou a fraqueza dele pela ambição, pelo poder, falar mais alto. A gente é mais frágil do que perverso. E na hora da dificuldade, quando acontece a dificuldade, a gente precisa entender que, na verdade, né, aquela dificuldade ela está vindo justamente para que a gente possa trabalhar aquela nossa fragilidade. Emmanuel, mais uma vez, ele compara Deus com um cirurgião. Então, a analogia que ele faz é o seguinte: imagine que a gente está chegando no médico e o médico nos diz assim: olha, tem uma coisa aí e vai ser caso de cirurgia. Tá bem, doutor. Como é que vai funcionar? Bom, vai funcionar assim: eu vou pegar um bisturi, que é tipo uma faca, vou cortar a sua pele, vou cortar os teus músculos, vai sangrar ali, mas né, a gente estanca. Vou cortar uma parte do teu órgão, vai sair aquilo ali que, né, que é aquela coisa ruim aí que a gente precisa tirar. Vai sair talvez um pouquinho de órgão saudável, porque a gente precisa ter certeza que está tirando tudo. Tá bem, e aí a gente vai te fechar, né, vai costurar. E aí, doutor? Não, e aí no dia seguinte você vai acordar, vai estar com uma dor absurda, não vai conseguir se mexer, provavelmente vai precisar de ajuda ali para ir no banheiro, né, fazer as necessidades, tomar banho, comer. Mas ao longo do tempo isso vai melhorando devagarinho, né, vai melhorando, a dor vai melhorando, você vai voltando ao normal, talvez demore semanas, talvez demore meses, mas você vai voltar ao normal, vai ficar ali com uma cicatriz, mas né, eu tirei aquilo ali, aquela coisa que precisava ser tirada ali dentro. E aí a gente fala: não, tudo bem, entendi, se tem que passar, vamos passar, né? Se é para o meu bem, vamos passar. E o cirurgião diz: mas tem mais um detalhe. Você vai estar dormindo enquanto eu estiver tirando aquilo ali de você. Então você vai ter que acreditar que eu realmente tirei aquilo ali que estava atrapalhando. Você vai passar por tudo isso, todo esse período de dor, todo esse período de recuperação. Você precisa acreditar que eu realmente tirei aquilo ali que estava dentro de você, que precisava sair. E Emmanuel nos diz que Deus ele faz mais ou menos a mesma coisa. Ele nos traz a dificuldade, e a primeira coisa é que a gente precisa acreditar que assim como o cirurgião tem mais conhecimento para dizer: olha, você precisa passar por uma cirurgia agora, que vai doer, que vai ter uma longa recuperação, mas vai ser melhor, porque senão isso lá na frente pode ser muito pior para você. A gente também precisa acreditar que aquela dificuldade que Deus nos trouxe, Ele está nos trazendo justamente porque a gente precisa daquilo para melhorar espiritualmente, para que não seja muito pior lá na frente. E vai doer, provavelmente vai doer. As situações difíceis da vida, elas doem. Mas a gente não precisa se desesperar, porque a gente vai precisar de ajuda, vai passar um período de recuperação, vai ficar uma cicatriz, mas a gente vai conseguir se levantar.
E aquilo que a gente passou, assim como a gente precisa acreditar que o cirurgião foi lá e tirou aquilo que precisava ser tirado, a gente precisa acreditar que aquela dificuldade estava no nosso caminho para que a gente pudesse justamente melhorar espiritualmente. Essa é a finalidade da dificuldade, é para que a gente olhe para ela e entenda para que ela está vindo, qual é a fragilidade que ela está mostrando que eu preciso melhorar. Pedro, depois daquela noite, né, que ele negou Cristo por 3 vezes, ele chorou, ele se tornou um grande líder do cristianismo. Ele, depois que Cristo foi crucificado, ele conseguiu espalhar a mensagem de Cristo, ele viveu ajudando outras pessoas, né, sem cobrar nada em troca, nunca, só ajudando outras pessoas. E no final da vida ele foi capturado por ser cristão. Naquela época, quando ele foi capturado, os cristãos estavam novamente sendo perseguidos. E ele finalmente conseguiu, né, daí naquele momento ele tinha aprendido, ele finalmente conseguiu dar o testemunho de fé, de que a vida verdadeira é a vida espiritual. Só que ele ia ser crucificado e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de ser crucificado da mesma forma que o seu mestre foi. Então Pedro, ele é crucificado de cabeça para baixo e ele consegue, né, depois de passar pelas dificuldades, depois de passar por aquele momento em que ele ficou extremamente envergonhado pela fragilidade dele, ele consegue dar o testemunho de fé. Judas tem várias reencarnações, depois vocês podem procurar, Humberto de Campos nos conta, esse texto está em outro livro, ele nos conta uma entrevista com Judas, que é a última, ele veio como Joana d'Arc, que foi uma guerreira que libertou a França, né, ajudou a França a terminar com a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, em que a França estava perdendo, e Joana d'Arc era muito aclamada na França e foi traída pelos franceses, né, veja bem a lei de causa e efeito, foi traída pelos franceses, foi entregue para os ingleses e morreu queimada na fogueira por ser uma feiticeira, uma bruxa, né? Por fazer coisas, porque ela dizia que ouvia a voz de Deus, por fazer coisas que diziam que era blasfêmia. E dizem que quando, né, Joana d'Arc foi queimada, as últimas palavras dela foram Jesus, Jesus, Jesus. Né? Judas em algum momento também entendeu as suas fragilidades e conseguiu passar por cima delas, né, e conseguiu encontrar a fé dentro do seu coração. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Só que muitas vezes vem a dificuldade e a gente fica lutando contra ela. Né? Vem as coisas e a gente pensa, não, eu quero me vingar, onde já se viu fazer aquilo ali comigo? Ou acontece um monte de coincidências, entre aspas, né? E a gente pensa, não, eu não era para estar aqui, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não é possível. Porque a gente acha que a gente sabe mais, controla mais do que Deus. E a gente esquece que, na verdade, foi Deus que nos plantou essas situações. Foi Deus que nos plantou naquele lugar. Eu gosto muito de uma frase, que é uma frase de interpretação da Bíblia, eu não sei quem disse a primeira vez, mas que diz, floresça onde Deus te plantou. Que é exatamente isso, Deus te plantou naquele lugar. Então floresça, faça o seu melhor, seja luz, né? Mostre a cor da vida, floresça onde Deus te plantou. E é justamente para isso que a gente passa pelas dificuldades. Porque coragem é a gente olhar para as nossas dificuldades, é olhar para as nossas fraquezas e tentar melhorar. Como a gente disse antes, Jesus sabe que a gente não está pronto senão para aprender. Mas que a gente precisa aprender. A gente não pode passar pelas dificuldades como se nada houvesse, como se aquilo ali veio só para nos atrapalhar e não levar nada daquilo. André Luiz é um outro espírito que ditou várias obras para Chico Xavier psicografar, a mais famosa Nosso Lar, mas ele traz num texto, ele fala, se chama Vida e Coragem, ele fala assim, ninguém consegue evoluir e se elevar sem a coragem de se aceitar tal como é para fazer o melhor de si. De certo, aqueles que nunca erraram e nunca sofreram ainda estão na estaca zero em matéria de experiência. Nenhum avanço se fez e nem se fará sem riscos, diz André Luiz, né? Pessimismo é impedimento de criação. Receio de sacrifício em se tratando de fazer o bem é atraso na marcha. Né? Ou seja, se a gente fica se poupando muito, se a gente não passa por nada, se a gente não está passando por nenhuma dificuldade, possivelmente a gente não está evoluindo, né, na vida espiritual. E ele continua, trabalhar servindo é participar, e participar é viver corajosamente. Todos aqueles que se preservam demais contra os obstáculos e provações acabam fugindo às tarefas que lhe compete desenvolver.
Na contabilidade do bem, mais vale imperfeição que trabalha em auxílio aos outros, no processo de aperfeiçoamento da alma, do que virtude parada com medo de se perder. Ou seja, né, mais vale aquele espírito imperfeito que está tentando trabalhar para se aperfeiçoar e aperfeiçoar os outros, e que erra sim, e que cai sim, né, que tem dificuldade sim, mas se levanta e continua, do que aquele que tem um pouco mais de virtude, mas fica parado com medo de se perder. E André Luiz conclui: todos nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, somos coletivamente, considerando, vasto rebanho de criaturas em evolução. Mas aquele que não tem a coragem de pensar, agir e se renovar sozinho, estará por muito tempo na roda da repetição, vivendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, para ver, né, se a gente aprende. Porque, sem coragem de sermos o que somos, operando e cooperando para cumprir o dever que a vida nos atribui, não encontraremos progresso e nem apresentaremos utilidade para ninguém. Isso nos fala André Luiz. Então, a mensagem que eu queria deixar nessa primeira parte da palestra, daqui a pouquinho a gente vai começar a se preparar para o passe que vai acontecer aqui no salão, é de que, sim, haverão dificuldades. Aqui na Terra estamos nós, como rebanho, para aprender, para evoluir. E a gente evolui na dificuldade, infelizmente, porque que a gente acha que a gente vai conseguir, que nem Pedro, que achava que ia conseguir dar a vida por Jesus, a gente acha na nossa cabeça, mas a gente só vê realmente o que a gente é, né? Como é que a gente se porta na hora da maior dificuldade. E não é pra gente se culpar, não é pra gente se sentir mal, é pra gente olhar para aquela dificuldade e entender qual é a minha fragilidade, né? O que está me causando tanto desespero, para que essa dificuldade está acontecendo na minha vida, o que eu preciso aprender com ela. Isso é usar a fé como caminho para a transformação. É olhar para as dificuldades e procurar evoluir, e não simplesmente passar por elas, porque se a gente fizer isso e passar por elas reclamando e brigando, né, e tentando não passar por isso, a probabilidade é que daqui a pouco a gente vai passar por ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que a gente consiga finalmente aprender, né, o que aquela dificuldade está nos trazendo e como a gente pode evoluir com ela. Eu espero que a gente possa levar para casa um pouquinho dessa mensagem, que a gente possa lembrar que o reino de Deus não é desse mundo, né, que nas maiores dificuldades a gente possa parar e lembrar que a vida espiritual é a vida verdadeira e não essa aqui na Terra.